Ou precisava contar e eles criaram um sistema? Então, eles precisavam contar para quê? Para que eles precisavam contar? Sei lá, saber o número de gado, por exemplo, de ovelha no pasto. Interessante. Ainda, né? Vamos lá, se a gente pegar lá no início, lá no princípio, os caras eles não criavam animais, né? Bem lá no início, eles faziam o quê? Eles iam caçar. Então, às vezes para contar a quantidade de caça, às vezes para contar a quantidade de alimentos, a quantidade de nascer e pôr do sol que eles ficavam ali, né? Aí foi aumentando, né, a necessidade de contagem. Com esse aumento da necessidade de contagem, foi começando a ser criados os números, né? Tanto que a gente tinha lá, na Idade da Pedra, né, nas pinturas rupestres, a gente encontrava lá vários risquinhos e provavelmente eles entendiam que aquilo ali era um tipo de contagem ali, é um tipo de numeração, né? E conforme o tempo foi passando, essa numeração ela foi cada vez mais se tornando mais comum, né? Foi se tornando mais comum. Ela veio, ela veio aumentando, ela veio expandindo suas fronteiras, né? E passou a linguagem numérica passou a ser uma linguagem universal, né? Então, vocês conseguiriam imaginar a vida de vocês sem número hoje? Não, Não. Então, pensa aí, se a gente não tivesse, né, como contar uma numeração, como é que você ia saber o horário da aula? Para muita gente aí que tá com aquela cara de sono, seria até bom, né? Que o pai não ia encher o saco, não ia mandar acordar para poder assistir a aula. Então tá bom. Né? Como é que você ia saber se perdeu o primeiro horário ou não? Então, olha só, tô vendo as carinhas só concordando, né? Ia estar dormindo agora. Então, mas como é que você ia saber quanto de dinheiro você tem? Como é que você ia saber como você conseguiria comprar algum objeto que você queira, né? Ou então como você iria, quando iria acabar a aula, né? Às vezes você não gosta de começar, mas você gosta que acabe, né? Então temos essas características aí muito importantes que são comuns aos números, né? A gente tem uma matemática muito importante aí, que deu introdução ao conjunto dos números, né? Deu introdução à linguagem numérica, à lógica matemática, e fica até uma recomendação de filme aí, que é o filme ou o livro, tá? Alice no País das Maravilhas, tá? Esse livro, ele está cheio de lógica por trás, tá? Então, é bom vocês começarem a analisar aí a partir dos princípios que eu vou explicar para vocês hoje. Por exemplo, né? No filme da Alice das País das Maravilhas aparecem alguns objetos, né, que a Alice conversa com cartas, né? E lá as cartas tem as cartas 2, 5 e 7, né, que consequentemente são números primos, né? Então, você já tem aí 2, 5 e 7 e você tem um agrupamento, por exemplo, na carta de baralho, um agrupamento por naipe, né? Você tem aí um dois de copas, né? Os baralhos, os naipes que a gente tem, são símbolos. A gente tem o copas, espada, tem o paus e o ouros, né? Para quem não sabe, espada é aquele que parece uma espadinha, o coração copas é o coração, ouros é aquele balãozinho e o paus é o que o povo chama de pé de pinto, né? Esses são os naipes de baralho que são muito utilizados aí na na matemática, tá? Tanto para cálculo de probabilidades, quanto para o cálculo de lógica, para o cálculo de conjuntos. A gente tem muitas e muitas e muitas e muitas coisas, tá? Que a gente relaciona aí na, na nossa, no nosso conteúdo de conjuntos de lógica matemática. Galera que não tá abrindo a câmera, vamos por favor abrir aí, tá? Oh, pera aí que eu tô só colocando aqui no computador que eu tô no celular. Tá Aí bom, quando eu tá, eu ligo a câmera. beleza. Então, vamos começar aí
com o estudo da lógica, né? Não sei se vocês viram aí na página 6 do livro de vocês, já tem aí um QR Code para vocês acessarem aí, para entender um pouquinho mais sobre a lógica matemática no livro da Alice no País das Maravilhas, tá? Tem um QR Code aí. E a gente vai estudar noções de lógica, tá? Vou até colocar o livro para vocês aqui. Esse livro ele tá diferente. Vou trazer para vocês. Olha só. Então, vamos começar nosso livro. Começa aqui na página 6, falando sobre noções de lógica, tá? Então, a teoria dos conjuntos em si, o que ela vai fazer? Ela vai... É um elemento que ela vai estudar estruturas matemáticas que se conectam umas às outras, né? Através de uma lógica que a gente vai chamar de... utilizando preceitos e conceitos da lógica aristotélica. Isso quer dizer que a gente deve conhecer elementos aí das ciências humanas, né? Que é o que a gente traz lá da lógica aristotélica, né? Quando Aristóteles ele falava sobre lógica, para trazer para a matemática alguns conceitos. Então, ele que representou os primeiros conceitos sobre lógica proposicional. E o que é lógica proposicional? É o que a gente vai analisar aqui quando a gente fala sobre proposição. João, o que é proposição? Gente, primeira coisa, reparem bem, não é preposição. Preposição é aquilo que a gente estudou lá no português, né? Fica ali um elementos pré-posicionados, beleza. A gente não vai estudar aquilo ali, não. A gente vai estudar proposição, né? Então, o que ele fala? Chama-se proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. O que ele está falando? Então, são orações declarativas, né? Dessa forma, não são exclamações, não são interrogativas e não são imperativas. Ou seja, elas não exprimem ordem, elas não exprimem sentimento, né, que a gente diga assim, nas exclamativas, e nem são uma pergunta. Por quê? Porque elas têm um sentido completo. Por exemplo, todos os seres humanos são mortais, né? Isso aqui, se você for analisar essa sentença, ela é verdadeira ou falsa? É verdadeiro. Não é verdadeiro. Né? Todos os seres humanos são mortais. Então, a proposição, ela por si só, ela tem um sentido completo, tá? Olha só. Belo Horizonte é a capital do estado de São Paulo. Falso. A proposição, isso é falso, né? Ela tem um sentido completo, só que esse sentido completo ele é falso. Ele fala, existe um número par que é primo. Existe um número par que é primo? Aham. Qual é esse número? 2. 2. Isso aí. 2. Isso aí, galera. Então, isso é o valor lógico da proposição. Então, a proposição ela pode ser verdadeira ou a proposição ela pode ser falsa. A gente viu aí que a proposição 1 e a proposição 3 elas eram verdadeiras, enquanto a proposição 2 ela era falsa, né? Então, a gente vai adotar alguns conceitos sobre as proposições. Então, uma proposição é igual a ela mesma, que é o princípio da identidade, né? Ou seja, ela como se ela fosse única, né? Aquela proposição escrita daquela maneira, ela é igual a ela mesma. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela não pode ser verdadeira e falsa, ela não pode ser uma meia verdade ou uma meia mentira. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? E a gente tem que entender isso aqui é muito importante. Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, ou seja, verifica-se sempre um desses casos e nunca um terceiro. É o princípio do terceiro excluído. Tá vendo aqui, ó?
Aqui ela está falando que ela não pode ser as duas, e aqui está falando que ela tem que ser uma das duas, né? Ou ela é verdadeira ou é falsa. Nunca existe um terceiro caso. Então vamos analisar algumas proposições. Por exemplo, a gente faz operações com proposições e a gente chama operações lógicas, né? Essas operações lógicas, elas são definidas de acordo com o cálculo proposicional. E o que é isso? A gente tem alguns tipos de operação, por exemplo, a negação. Quando você nega uma sentença verdadeira, qual o valor lógico que ela passa a ter? Qual o sentido que ela passa a ter? Pode repetir, por favor. Olha só, quando a gente nega uma sentença verdadeira, então fala aqui, ó, Belo Horizonte, vamos negar essa sentença falsa, né? Olha só, Belo Horizonte não é a capital do estado de São Paulo. Isso é verdadeiro ou falso agora? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Eu tinha uma proposição falsa e eu neguei essa proposição falsa. Consequentemente, ela ficou verdadeira. Então, quando eu nego uma proposição, eu falo que eu inverto o valor lógico dessa proposição. Então, ó, se era não, vou passar a chamar de não P. O símbolo você pode indicar aí por um tio e um P. Então, cujo valor é verdade quando P é falsa e a falsidade quando P é verdadeira. Ou seja, a gente vai negar, né, a proposição. Se ela for verdadeira, ela fica falsa. Se ela for falsa, ela fica verdadeira. Então, na linguagem cotidiana, realizamos a negação dizendo não, antes do verbo da proposição dada, né? Então, ó, Belo Horizonte não é, certo? Então, o verbo aqui é o verbo ser, que está aqui na forma expressada como é. Beleza. Então, no entanto, podemos negá-la antepondo a ela as expressões é falso que ou não é verdade. Ou seja, não é verdade que Belo Horizonte é capital do estado de São Paulo. Ok. Ou é falso que Belo Horizonte é capital do estado de São Paulo. Tá? Olha só algumas proposições. A proposição P é 11 mais 5 é igual a 16. Isso é verdadeiro, né? E se eu for negar essa proposição, eu vou ficar 11 mais 5 é diferente de 16. Ou seja, eu neguei o sinal aqui de igualdade, tá vendo? Neguei o sinal de igualdade, ou seja, está falando antes que era igual, então agora eu vou falar que é diferente. 4 é primo, isso é uma afirmativa falsa, né? Então, 4 não é primo, isso é uma proposição verdadeira. Ele fala, Spielberg dirigiu Alice nos Países Maravilhas. Isso é falso. Se eu nego uma proposição falsa, ou seja, é falso que Spielberg dirigiu Alice nos Países Maravilhas. Essa proposição se torna verdadeira. Então, ó, fazer a negação de uma proposição não significa sempre recusá-la, mas sim atribuir um sentido contrário à posição. Tá? Então, ó, exemplo, não vou sair. A negação de não vou sair. Certo? Vamos lá. Então, a gente já viu aqui a noção de proposição. O que é uma proposição? O que é uma proposição? É uma sentença que tem um sentido completo. Esse sentido pode ser verdadeiro ou falso. Vimos aqui a negação de uma proposição. E agora a gente vai ver outras operações entre proposições. Por exemplo, quando a gente vai unir ou fazer operações entre duas proposições, né? Se chama-se de conjunção, né, de duas proposições P e Q, a proposição representada por P e Q. Tá vendo? A gente vai usar o E agora. Ou a gente pode expressar com esse símbolo aqui, esse acento circunflexo, cujo valor lógico é verdade, quando P e Q são ambas verdadeiras. A falsidade está nos demais casos, ou seja, naqueles em que pelo menos uma das proposições é falsa. Como assim, Juan? Vou explicar agora para vocês. Olha só. Então, o critério que vai me estabelecer o valor lógico da proposição vai ser o quê?
quando eu tiver o P e o Q verdadeiros. Ó, a conjunção só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Olha só. Tá vendo? Ó? Aqui é verdade, aqui é verdade. O valor lógico da conjunção é verdadeiro. Aqui verdade, falso, falso, falso e verdade, falso e falso, falso também é falso. Então, todos esses aqui, a conjunção tem valor lógico falso e só tem valor verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Juan, não estou nem entendendo o que você está falando. Vamos entender agora. Ó. Vamos supor que a proposição P é assim, ó, o artista Van Gogh nasceu no Brasil. Isso é uma afirmativa, isso é uma proposição falsa. Aí eu falo aqui que raiz de 8 é menor que 3. Isso é uma proposição verdadeira. Então, se eu falo assim, ó, P e Q. O que seria P e Q? Eu estou falando que o artista Van Gogh nasceu no Brasil e raiz de 8 é menor que 3. Eu estou falando que essa proposição toda, essa conjunção, estou falando que ela vai ter um valor lógico. E o valor lógico dessa conjunção vai ser falso. Por quê? Porque o P é falso. Né? E o Q, ele é verdadeiro. Eu não posso falar que ambos são verdadeiros, nesse caso aqui. Porque eu estou falando esse e esse. Né? Então, para ser verdade, ambos devem ser verdades. Tá ficando claro aí, gente? Disjunção. Na disjunção, eu vou falar o quê? Duas proposições, eu tenho a proposição P e Q, e a lógica que eu vou usar ali é o ou seja, P ou Q. Né? O símbolo que eu uso é esse acento circunflexo aqui, virado de cabeça para baixo. Então, quando eu tiver P ou Q, isso vai ser verdadeiro quando uma das duas forem, pelo menos uma das duas forem verdadeiras. Ou seja, se as duas forem verdadeiras, vai ser verdadeiro. Se uma for verdadeira, vai ser verdadeiro. Ou seja, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Então a gente já tem lá a conjunção, que só é verdade quando as duas são verdades, e a disjunção, que só é falsa quando as duas são falsas. Vamos dar um exemplo. Ó. Instagram é uma rede social, isso é verdadeiro. Menos 5 é maior ou igual a 4, isso é falso. Aí eu falo assim, ó, P ou Q, ou seja, Instagram é uma rede social ou menos 5 é maior ou igual a 4. Né? Como o Instagram é uma rede social e isso é verdadeiro, então minha sentença tem valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque uma delas é verdadeira. Galera, tá me acompanhando? Estão me acompanhando até aqui? Beleza? Aham, só não sei até agora como é que se relaciona a matemática, né? Tá, a gente vai entender agora. Alguém aqui gosta de computador, gosta de jogos, gosta de quebra-cabeça? Aham. Não. Então, vocês vão entender, conforme eu vou explicando essa base, aí vocês vão entender como que isso tudo aqui se relaciona com a matemática. Porque a gente vai entrar principalmente no conceito da lógica computacional. E o que é a lógica computacional? A lógica computacional funciona entre zeros e uns, entre operadores lógicos de e ou, né, de se. Então, eu posso até mostrar depois um programa para vocês, que se a gente pode digitar o código aqui e a gente mostra o número aí, que uma mensagem, alguma coisa assim. Vamos prosseguir aqui e vamos entender a base primeiro. Então, esse princípio pode ser meio chato para quem não gosta da parte teórica, né? Mas vocês vão entender direitinho. Olha só. Isso aqui se chama disjunção exclusiva. O que é a disjunção exclusiva? É quando uma sentença ser verdadeira exclui a outra. Aí, ó, o pessoal que está falando 0 e 1 e por que os códigos são escritos em binários. Isso aí. Então, a princípio, né,
alguns circuitos lógicos de computadores que a gente tem, a maioria dos computadores que a gente tem hoje em dia, ele funciona como circuito entre 0 e 1, onde 0 é a ausência de corrente elétrica e 1 é a passagem de corrente elétrica. Só que aí a gente tem os computadores quânticos que estão revolucionando esse estado aí da computação. Tá? Quando eles falam de computação quântica, é algo um pouquinho mais avançado. Mas, a princípio, a gente trabalha com 0 e 1, vocês vão entender. Eu posso até explicar depois para vocês como é que funciona o sistema binário. Olha só. Então, a conjunção, quando a gente fala de disjunção exclusiva, ela pode ter dois sentidos quando eu escrevo assim, ó, João é filósofo ou matemático. Né? Então, João ser filósofo indica que ele não pode ser matemático? Não. Não, ele pode ser os dois? Aham. Beleza. Então, aqui, eu vejo que a disjunção ela não é exclusiva. O que é exclusiva? Vai excluir um dos termos. Ou vai tornar único um deles. Agora, olha só. Paula ou é gaúcha ou é capixaba. Vamos lá. Se Paula for gaúcha, tem como ela ser capixaba? Não. Se Paula for capixaba, tem como ela ser gaúcha? Não. Não. Tá vendo que uma condição de Paula exclui a outra condição de Paula? Né? Ou seja, ou ela é gaúcha ou ela é capixaba. Então, não tem como as duas serem verdadeiras. Então, nesse caso aqui da disjunção exclusiva, é como se eu tirasse essa linha aqui, ó. Quando tem as duas verdadeiras, a disjunção exclusiva, eu tenho que vai ser falsa. Por quê? Porque na disjunção exclusiva só vai ser verdadeira quando uma das sentenças aí for verdadeira. Porque se as duas forem, isso não é verdade. Então, isso é o sentido da disjunção exclusiva. E o símbolo é isso aqui, ó. Um acento circunflexo, um Vzinho com um tracinho embaixo. Olha só, eu falei da lógica, né? Eu falei da lógica aí no computacional, na parte do computador, mas vamos pensar no direito, né? Por quê? O cara que não gosta muito dessa parte computacional, não quer saber de programa, não quer saber disso, normalmente ele gosta muito da área de humanas, né? E quando ele chega na área de humanas, ele acha que não vai precisar de lógica, de matemática para nada mais, né? Aí que ele se engana, porque no direito você tem tanta, principalmente se for para o direito previdenciário, for para o direito trabalhista, for para essas partes do direito aí que mexem com números, né? E principalmente como é que você vai calcular o valor da sua causa, né? Você precisa entender de matemática, né? Para saber aí quais são os termos, as multiplicações que você vai usar. E para isso você ainda precisa de lógica. Por quê? Olha só no direito como é que tem. Ele está falando, ó, artigo 18 do Código Penal Brasileiro. Disse o crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Beleza. Artigo 155. Subtrair para si ou outrem coisa alheia móvel. Então, vamos lá. O que ele está falando aí? O crime é doloso, né? O crime é doloso quando o agente quis o resultado? Sim. Sim, né? O crime é doloso quando ele assume o risco de produzir? Sim. Sim. Tá. E se o cara ele quis o resultado e assumiu o risco de produzir, ele é doloso? Aham. Ou seja, é doloso. Então, a lei em si, ela tem esses conectivos para você entender. Ou seja, subtrair para si ou para outro. Ou seja, se você rouba, né, no caso, subtrair para você ou rouba para outra, uma coisa alheia, isso é crime, é doloso. Tá vendo? Que está escrito aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o crime doloso, artigo 18, que é o artigo 155, né? Quando você subtrai para si
ou para outrem, ou seja, é para você ou para outra pessoa, não importa. Isso tá no Código Penal brasileiro e provavelmente vai ser caracterizado como furto, tá? Então, olha só. Na escrita desses dois artigos, a gente percebe que tem um conectivo ou, né? Então, esse conectivo ou, a gente representa que ele pode satisfazer somente a um das alternativas, pode satisfazer também os dois, né? Então, é bem interessante vocês perceberem que no direito a gente tem muita lógica aristotélica, e aí a gente sai lá do ramo, assim, tecnicamente, da matemática, né? E vai lá buscar no ramo da filosofia. Por isso que a gente estuda a filosofia em conjunto com outras disciplinas. Olha só, artigo 158, ele fala assim, ó, artigo 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, olha só. Tá vendo que esse conectivo E aqui, ele indica que se você constranger alguém mediante violência ou ameaça, ou seja, pode ser tanto violência, mas a violência ou ameaça, né? Só que tem que ser com o objetivo de obter vantagem indevida econômica. Tá vendo, ó? Ele tá falando, se você agir de violência ou grave ameaça com o intuito de obter vantagem econômica, tá? Tá vendo que a lei ela abre espaço para interpretação? Ou seja, se ele agir de alguém, ele constranger alguém ou fazer grave ameaça sem ser vantagem econômica, isso está enquadrado em outro artigo e não nesse 158. Consegue perceber isso? Então, olha só a importância que você tem que saber aí, prestar atenção na leitura no direito para saber se determinado caso se aplica aquele artigo ou não. Né? O que é o direito? Você vai analisar a situação, você vai analisar os fatos, vai ver nos artigos, ver na legislação o que é feito, para que você aplique aqueles artigos, né, e reconheça o que está sendo feito, o que está acontecendo ali, de acordo com a legislatura, né, de acordo com o que está escrito. Beleza? Então, a gente estuda isso na lógica, né, principalmente no direito. Quantas horas aí, gente? 8 horas. São 8h15, né? Beleza. Quantificação. O que é quantificação? Quantificação é quando eu pego os elementos da matemática e uso símbolos quantificadores. Por exemplo, pense aí, essa proposição P aqui. X mais 6 é igual a 9. Né? Ou seja, isso é verdadeiro? Pode ser. Olha só que interessante. Falar, pode ser. Pode ser em qual condição? Se x for 3. Beleza. Pode ser verdadeiro se x for 3. Aí que a gente utiliza alguns tipos de quantificadores. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, esse símbolo aqui é para todo, tá? Se eu colocasse qualquer que seja, ou para todo, ou para cada, né? Eu colocasse assim, ó, qualquer x que pertence aos reais e coloco essa expressão, x mais 6 é igual a 9. Isso seria verdadeiro? Não, né? Por quê? Porque meu x teria que ser igual a 3, não seria para todo x. Então, ó, ele está falando, ó, qualquer x que pertence aos reais, tá o quê? X mais 1 é maior que x. Isso é verdadeiro? X aos reais? Né? Então, ó, x maior que 1 sendo maior que x. Né? Então, sempre que eu pegar um número real, isso vai ser verdadeiro?
Você pegar, ó, menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 é maior que menos 3? É, né? Então, para os números reais, isso aqui é verdadeiro. Vamos ver a próxima, ó. Para qualquer ou para todo número x, né, pertencente aos reais, ou para todo número real x, tem-se que x ao quadrado menos 9 é igual a x mais 3, que multiplica x menos 3. Né? Ou seja, isso é uma proposição e o quantificador é esse cara aqui, ó. O quantificador é esse cara aqui. Vamos prosseguir. Ó. Seja o conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 9. E a expressão x é par. Então, note que simplesmente é uma sentença aberta. Né? Por isso, é desprovida de valor lógico, verdadeiro ou falso. Agora, se eu coloco assim, ó, qualquer x que pertence a A, olha só, qualquer x que pertence a A, que é esse conjunto aqui, x é par, eu tenho uma sentença com um valor lógico definido, eu tenho uma sentença com sentido, né? E esse valor lógico, nesse caso, é falso, porque o 9 não é par. Né? Então, é importante eu reconhecer aí os quantificadores. Vamos lá. Olha só, quantificador existencial. A gente já falou do universal. O universal é quando eu falo para todo, né, todo mundo, generaliza a opção. Agora, o quantificador existencial. E o que é o quantificador existencial? Ele é representado por esse símbolozinho, que é o E ao contrário. E o que ele fala? Eu leio como existe, ou existe pelo menos um, ou algum, ou existe um. Então, dessa forma, eu conseguiria colocar aqui, ó, existe um x que pertence aos reais, tal que x mais 4 é igual a 9. Né? Aí eu pergunto, existe um x que pertence aos reais que x mais 4 é igual a 9? Né? Não existe. Né? Esse x é 5. Né? Então, essa proposição ela é verdadeira. Mas se eu colocasse para todo x que pertence aos reais, x mais 4 é igual a 9? Não, né? Por quê? Existe um x, né? Para todo x. Se eu colocar aqui 1, não vai dar 9. Assim, uma sentença aberta P de x em um conjunto A, né? O símbolo é o E ao contrário, que é referente à variável x. Beleza, então estou falando assim, ó. O quantificador existencial, ele fala que existe pelo menos um, algum, ou existe um. O quantificador universal é quando faço a generalização para todo, né, qualquer que seja, para cada. E aí, eu tenho os quantificadores. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Existencial, eu estou falando que existe. Juan, mais ou menos assim, Tipo, para aprender isso aí, eu vou ter que rever as aulas umas 15 vezes, mas tá tranquilo. Vocês vão entender quando De começar fato. os exercícios. Vocês vão entender, vai ficar bem mais claro. Mentira. Olha só, negação de proposições. O que é negação? A gente já viu, né? Negar é trocar o valor lógico, né? Então, para efetuar a negação de conjunções e disjunções, ou proposições com quantificadores, seja universal ou existencial, a gente vai utilizar as regras de Morgan. E o que são as regras de Morgan? Quando a gente nega uma conjunção, o que é a conjunção? Quando eu tenho E, eu vou negar a primeira, vou negar a segunda e vou trocar o valor lógico. Como assim, Juan? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Ana é médica e professora. Então, quando eu nego essa proposição aqui, vai ficar Ana não é médica, que é a primeira sentença, ou não é professora, que é a segunda sentença. Por quê? Quando eu nego uma conjunção, ela se transforma numa disjunção. Negação da disjunção, olha só.
Quando eu nego uma disjunção, consequentemente, a disjunção, se eu nego ela, ela vai virar uma conjunção. Se eu falo, Marcelo é músico ou atleta? Se eu vou negar essa proposição, eu vou falar assim, ó, Marcelo não é músico e não é atleta. Então, estou aplicando as regras. É interessante aqui que, quando eu vou negar proposições com quantificador, quando eu nego para todo, não é nenhum, existe pelo menos um, tá? Porque nenhum é equivalente a todo, não é, né? Olha só, a proposição, todo aluno da turma C é estudioso. Se eu vou negar isso, eu vou falar, existe pelo menos um aluno da turma C que não é estudioso. Ou seja, eu estou negando o operador, estou negando o todo, fica existe pelo menos um, tá vendo? Ó? Nego o operador. E aqui é estudioso, fica não é estudioso. Ou eu posso até falar que nem todo aluno da turma C é estudioso. Tá vendo que eu só coloquei essa partícula aqui, troquei o sentido lógico, porque o nem, eu estou falando que nem todo é, né? Então, que existe pelo menos um que não é estudioso. Então, analogamente, a negação da proposição existe um X pertencente a A é equivalente à afirmação de que para todo X pertencente a A. Então, quando eu tenho todo, eu nego vira existe. Quando eu tenho existe e eu nego vira todo, tá? Então, essas são as regras aí de Morgan que a gente tem. Então, ó, eu falei com vocês sobre programação, né? Vocês têm uma ferramenta incrível na mão de vocês hoje, gente. E essa ferramenta incrível, a gente tem um celular, por exemplo. Se apontar por esse QR Code aqui agora, você vai ter informação aí sobre o que é programação. Eu recomendo que vocês assistam aí esses dois links que vai falar sobre programação. E quem tiver mais interesse, às vezes a gente pode fazer até um trabalhinho depois falando sobre programação. Eu mostro aqui para vocês como é que funciona. Olha só, algumas técnicas de programação, ele vai permitir que você crie joguinhos, né, que vira esquerda, vira direita, subir, descer, e não é assim de uma forma só, eu cliquei no botão, virou, sim. Só que para você clicar e o botão não virar, o seu objeto lá na tela do computador, ele tem que entender, né, qual a direção que ele vai, né? Tem um sentido ali por trás, não é só a tecla é só um valor que você clica ali e entra em impulso elétrico para você virar. Quando você clica, fechou o circuito, ele vai lá e manda o comando para a central lógica, né? Então, você tem o hardware, né, que é a parte física, se interligando com a parte lógica, que é, vamos dizer, o cérebro do computador, né? Como é que ele vai funcionar? Se interligando ali com a lógica do programa, com a linguagem de programação, tá? Vocês chegaram a estudar alguma coisa de lógica no ensino fundamental? No Maker? Não? Quê? Vocês tiveram que ter alguma coisa de lógica no Maker? Não, né? A gente vai para a próxima. É de comer? Oi? Esse negócio aí que você falou é de comer? No Maker, do Fundamental que tinha, com a professora Letícia. Não, tinha esse negócio aí não. Então vamos lá fazer exercício. Vou mostrar para vocês lógica como é que funciona. E, gente, a linguagem de programação, ou a programação, ela está por trás de tudo, tá? Tudo que é tecnologia hoje em dia a gente tem. A gente tem aparelhos de ar-condicionado com inteligência artificial, ou seja, tem uma lógica ali por trás, uma lógica computacional. iPad, computador, celular, smartphone, tudo, TV, né? Site, aplicativo, tudo existe uma lógica operacional, uma lógica computacional por trás. Ou seja, tudo existe uma programação. Galera, tem
tem salários aí da área de programação que pagam muito para você trabalhar aí em home office, trabalhar aí nessa área, desenvolvendo aplicativos, principalmente para essas fintechs. O que são fintechs? São essas empresas de tecnologia que estão saindo no mercado agora, né? Um amigo de meu cunhado, ele estava trabalhando com uma fintech, né? E agora ele entrou em outra fintech e está trabalhando daqui de Minas para uma empresa de São Paulo, né? Que está trabalhando com a C6 Bank. Vocês já viram falar sobre o C6 Bank? Sim, já vi. Então, ele está trabalhando como front-end da C6, ou seja, ele está mexendo com a parte de programação e aplicativo, né? E está ganhando legal, né? Então é importante a gente desenvolver habilidades para que a gente entenda, gente, que nem tudo é só número, ou nem tudo é só fazer medicina, ou nem tudo é só fazer um curso que você deseja. Que você tem que estudar quais são as suas possibilidades agora para ver o que você quer fazer da sua vida, aquilo que te faz feliz, aquilo que vai te fazer sobreviver, né? Aquilo que vai te dar uma qualidade de vida. Vamos lá deixa eu ver, resolver essa questão rapidinho, ó. Ele fala: é falso que está frio ou que está chovendo. E ele fala: essa sentença é equivalente a: é verdade que não está frio ou que está chovendo, chove, mas não faz frio, está frio ou não está chovendo, e está frio e não está chovendo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, olha só, é falso que? É falso que eu estou negando essa primeira e negando essa segunda, né? Por quê? Quando eu tenho é falso que, eu estou negando tudo isso aqui, ó. Então, se eu vou negar não está frio, vai ficar o quê? Está frio. Beleza. Está frio. Se eu nego ou, vira o quê? Vira e, né? Olha aqui, ó. Vira e. E se eu nego que está chovendo, fica não está chovendo. Não está chovendo. Alternativa D. Deu para entender? Deu para entender aí, pessoal? Então, ó, neguei a primeira, neguei a segunda, neguei o operador lógico. Ok, cheguei ao meu resultado. Então, ó, chegamos aos exercícios. Vocês vão ver aí questões de 1 a 4 para fazer em casa aí, tá? Para a gente tirar dúvida na próxima aula. Beleza? Gente, é rápido. É para te mandar? É para te mandar? É para te mandar? Não, Que precisa isso, me mandar Samir? não. É para a gente tirar dúvida na aula que vem, tá? É de 1 a 4, filho. Juan. De 1 a 4. Página 10 e 11. Beleza, valeu. Beleza? Ó, um beijo para vocês. Página 10 e 11, de 1 a 4. E um beijo, até mais.